Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e aqui estamos para mais um vídeo. Antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito que faça sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você sempre será avisado quando o vídeo novo for lançado. Depois que você fizer a sua inscrição, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Aproveite também para escrever nos comentários de que cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo, porque é sempre muito importante para a gente conhecer você que está aí do outro lado. Então é isso, meus amigos. Sem mais enrolação, ponham seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. Meus amigos, a nossa primeira história de hoje vem da cidade de São Patrício, em Goiás. Foi enviado pelo José Maria do Nascimento e a história chama-se O Sumiço do Meu Amigo Pedro. Boa noite, meu amigo Luciano. Meu nome é José Maria do Nascimento. Eu te acompanho há pouco mais de um ano. O seu canal me lembra os programas de rádio que eu ouvia quando eu era garoto. Eu sou um senhor de 77 anos de idade e eu moro em uma cidadezinha no interior de Goiás chamada São Patrício. Eu moro aqui desde que eu nasci. Luciano, eu era bem novo quando eu conheci a estrada de terra que cortava o mato entre o sítio do meu avô e a parte mais habitada da região. Quem morava por ali usava muito aquela passagem para encurtar caminho, mas ninguém ficava andando nela depois que escurecia. Eu e o Pedro éramos os únicos que não ligavam para isso. Nós dois voltávamos da pescaria quase toda semana, sempre no fim do dia. A gente conhecia cada curva, cada buraco, cada cerca velha que cercava o pasto. Eu nunca imaginei que um lugar tão comum pudesse virar a pior lembrança da minha vida. Naquela noite em que tudo aconteceu, chovia fino e constante, daquele jeito que deixa o chão mole, mas não atrapalha muito a caminhada. Eu carregava 3 varinhas de pescar e uma sacola com os peixes que a gente tinha conseguido pescar. O Pedro vinha um pouco atrás de mim, chutando pedra e reclamando que a água da chuva estava muito fria. Ele era assim mesmo, ele vivia falando sem parar. Eu lembro disso com clareza, porque de um segundo para o outro, essa voz dele ficou silenciosa demais. Eu segui olhando para frente, tentando enxergar o clarão das luzes da estrada principal. A chuva aumentou um pouco e eu virei o rosto para comentar com ele que era melhor a gente apertar o passo. Só que quando eu olhei para trás, não tinha mais ninguém atrás de mim. Não era como se ele tivesse se atrasado ou parado para amarrar o cadarço. Simplesmente não existia rastro dele. O barulho da chuva era a única coisa que eu escutava. Eu chamei pelo nome dele umas 3 vezes e nada. Quando a gente é criança, não imagina que uma pessoa pode sumir daquela forma, sem marca no chão, sem sinal de queda, sem nenhum vestígio. Eu corri até a parte onde eu lembrava que ele estava. A lama mostrava nossos passos, mas os do Pedro paravam do nada, como se ele tivesse sido arrancado da terra. Eu não sei explicar a sensação que aquilo me deu. Era só a certeza de que alguma coisa errada tinha acontecido ali. Eu procurei na beira da estrada, no mato, atrás de umas árvores mais grossas, e eu não encontrei nada além do silêncio. Eu cheguei em casa todo sujo e chorando muito. Minha mãe achou que eu tinha brigado com o Pedro no caminho. Quando eu expliquei, ninguém acreditou na parte do desaparecimento. Meu pai e alguns vizinhos voltaram lá comigo, colocaram lanterna em tudo quanto era canto, fizeram barulho chamando o nome dele. A chuva já tinha dado uma trégua, mas o cheiro de terra molhada continuava. Nada foi encontrado, nenhuma marca, nenhuma pista, nenhuma pegada nova. Absolutamente nada. Os adultos começaram a levantar teorias de que o Pedro tinha fugido de casa. Falaram que ele era muito inquieto e que ele vivia aprontando. Não demorou muito para todo mundo aceitar essa ideia. Só que eu sabia o que eu tinha visto.
ou melhor, o que eu não tinha visto. Eu era o único que sabia que ele não tinha corrido para lugar nenhum, porque eu estava ali, olhando para a mesma estrada, e mesmo assim ele tinha desaparecido. Depois daquele dia, eu evitei passar por ali por muitos anos. Quando eu já era adolescente, eu até tentava arrumar coragem, mas sempre que eu chegava perto da entrada da estrada de terra, o meu peito parecia que apertava. Não era medo, era uma lembrança estranha, como se aquela parte do caminho eu estivesse esperando que alguma coisa acontecesse de novo. O tempo passou, eu cresci, fui trabalhar em uma cidade próxima e até fiquei morando lá um tempo. Lá eu me casei e tive filhos. A vida seguiu de um jeito que parecia normal. Só que de vez em quando eu acordava mais cedo ou ficava sozinho à noite, eu lembrava daquela noite chuvosa com uma nitidez que me incomodava. Era como se eu tivesse vivido aquilo na semana anterior, e não décadas atrás. O mais estranho aconteceu muitos anos depois. Eu estava atravessando a praça central para pagar uma conta em uma casa lotérica que ficava do outro lado da rua. Eu tinha pressa e eu mal estava prestando atenção nas pessoas sentadas nos bancos. Quando eu cheguei quase no meio da praça, eu senti que alguém estava olhando para mim. Não era uma sensação de desconfiança, era uma coisa bem específica, como se o olhar viesse de alguém que me conhecia muito bem. Então eu virei a cabeça para a direita e eu vi um menino sentado sozinho num banco de madeira perto das árvores. Ele usava uma camisa azul clara, uma bermuda mais velha e ele segurava uma das pernas da calça arregaçada por causa da chuva, exatamente do jeito que o Pedro fazia naquela noite. Eu reconheci até os chinelos de dedo, iguais aos que ele usava sempre. Mas o que me deixou sem reação foi o rosto dele. Luciano, quem estava ali, era o Pedro criança, com a mesma feição que ele tinha no dia em que ele sumiu. Ele não parecia assustado e nem parecia perdido. Ele só me encarava como se estivesse esperando que eu o visse. Quando eu percebi que era realmente ele, o menino levantou a mão e fez um aceno leve, sorrindo com uma naturalidade que me fez sentir que ele não via problema nenhum com aquela situação. Parecia até que a gente tinha se encontrado na semana anterior, e não mais de 30 anos atrás. Eu ainda pensei em caminhar até ele, mas as minhas pernas não obedeceram na hora. Quando eu consegui dar um passo, um casal passou na minha frente por 2 segundos. Foi rápido, mas o suficiente para que eu perdesse o menino de vista. Quando eu olhei de novo, o banco estava vazio. A praça era aberta, não tinha como ele ter corrido sem que eu visse. Não tinha como ele ter entrado em nenhuma loja próxima. Ele simplesmente não estava mais lá. Eu fiquei parado por um tempo tentando entender se a minha cabeça estava me pregando uma peça. Só que não era confusão. Eu tinha visto o Pedro com a mesma idade, com as mesmas roupas e com o mesmo jeito. Eu não conseguia imaginar nenhuma explicação que fizesse sentido. Não era possível que ele tivesse sobrevivido escondido durante tantos anos, muito menos mantendo o mesmo rosto de criança. As pessoas dizem que algumas histórias nunca se resolvem. Eu não sei se eu acredito muito nisso, mas no meu caso, isso é verdade. A imagem do Pedro sentado naquele banco nunca saiu da minha cabeça. Eu sei o que eu vi na estrada naquela noite, e eu sei o que eu vi na praça, depois de adulto. São 2 lembranças que se encaixam de uma maneira que não deveria existir. Muita gente acha que eu inventei isso, ou que eu estava cansado naquele dia e confundi as coisas. Só que depois daquela visão, eu voltei naquela praça algumas vezes, sempre no mesmo horário. Eu nunca encontrei ninguém parecido com ele. A praça parecia comum, como se nunca tivesse guardado nenhuma estranheza. Mas eu sempre caminhava até o banco onde ele estava sentado e eu ficava observando em silêncio, tentando ver se eu sentia alguma coisa diferente. Mas nada acontecia. Nenhum movimento anormal,
nenhuma presença estranha, nenhum sinal de que ele tinha realmente estado ali. Mesmo assim, Luciano, eu sei o que eu vi. Eu vivi os dois momentos com clareza: o sumiço dele na estrada e a aparição dele na praça. Eu não sei explicar e eu nem tento mais. Tem partes desse mundo que a gente não entende, por mais que tente encaixar em alguma lógica. O que aconteceu com Pedro foi uma dessas coisas que ficam presas na memória, como se a própria realidade tivesse criado um buraco e engolido ele por um tempo que não dá para medir. Até hoje, quando eu passo perto daquela praça, eu olho para aquele banco onde ele estava. Não porque eu espere reencontrá-lo, mas porque aquele é o único lugar onde eu senti que a história teve alguma continuação. E mesmo que eu nunca saiba para onde o Pedro foi ou por que ele reapareceu daquele jeito, eu carrego a certeza de que ele não deixou esse mundo por vontade própria. Ele foi puxado por alguma coisa que não faz parte desse lugar. E por mais que eu tente seguir a vida normalmente, eu sei que em algum canto que a gente não enxerga, aquela estrada de terra fechou a porta que levou o Pedro embora. E eu só espero que ela nunca se abre para mim. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história. Um grande abraço a todos do canal e uma boa noite. Assina José Maria do Nascimento, de São Patrício, Goiás. José Maria, meu amigo, muito obrigado por você acompanhar o canal primeiramente. E muito obrigado também por você ter enviado a sua história para o canal, meu amigo. Um grande abraço para você também e fica com Deus. Meus amigos, continuando, olha como é curioso o nosso segundo relato de hoje. Ele vem da cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Foi enviado pelo Maicon de Lima. E a história dele chama-se O Dia que se Repetiu. Preste atenção, gente, que coisa curiosa e bizarra ao mesmo tempo. O Maicon nos conta. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Meus amigos, eu sempre tive uma rotina muito parecida. Acordar, arrumar a cama do jeito mais rápido possível, tomar um café simples e sair para o trabalho. Nada de extraordinário, nada que chamasse atenção. Era tudo tão automático que, com o tempo, eu já fazia quase sem perceber. Por isso, quando aquele dia começou, a impressão que eu tive foi só de uma repetição comum, como se eu estivesse num daqueles períodos da vida em que tudo fica igual. Só que não era uma repetição qualquer. Era o mesmo dia, do início ao fim. Eu acordei com o barulho do despertador às 6h20, como sempre. Eu me levantei, peguei uma toalha no armário e fui direto para o banheiro. Até aí tudo estava normal. O café estava igual também. Uma fatia de pão passado na manteiga e um resto de café que eu tinha deixado na garrafa do dia anterior. Eu me lembro de ter colocado a mesma camisa azul clara e só depois eu percebi que essa escolha não foi tão automática quanto eu pensei. Foi como se alguma coisa dentro de mim tivesse me guiado a repetir tudo exatamente como estava na minha cabeça. Quando eu saí de casa, eu já estranhei a rua. Não tinha nada de extravagante, nenhuma pessoa fora do lugar. O estranho era a sensação de que aquele exato momento já tinha acontecido. Eu costumo ver um vizinho caminhando com um cachorro, mas naquele dia ele apareceu do mesmo jeito que eu tinha visto, no que eu achei que era um sonho. A colheira nas mesmas mãos, o cachorro parado no mesmo ponto da calçada para cheirar o mesmo poste. A única diferença era que quando ele tentou puxar o cachorro para continuar andando, ele errou o movimento e repetiu como se estivesse tentando lembrar como se faz alguma coisa simples. No começo eu até brinquei comigo mesmo, dizendo que era só um déjà vu. Só que a sensação não passou.
ela só piorou. Eu peguei um ônibus no mesmo ponto de sempre. O ônibus parou exatamente onde eu lembrava que ele tinha parado. Eu entrei e vi as mesmas pessoas ocupando os mesmos assentos. A mesma senhora que sempre levava uma bolsa enorme estava segurando o braço da poltrona com a mão que tremia de um jeito estranho, como se o corpo dela estivesse tentando acompanhar um movimento que ela tinha feito no outro dia e que ela estava se atrapalhando para repetir. Parecia uma peça que não se encaixava direito. Eu sentei no meu lugar de costume, mas eu fiquei observando as pessoas. Era tudo igual, mas, ao mesmo tempo, existiam pequenas falhas que eu nunca tinha visto. Gente que levantava na hora errada, que tentava ajeitar uma mochila imaginária. Gente que olhava pelo vidro como se estivesse tentando decorar os detalhes da rua. Quando eu finalmente cheguei no trabalho, o ambiente estava igual ao que eu lembrava. Eu passei pela catraca, cumprimentei os colegas, mas parecia que eu tinha ensaiado cada gesto. Os outros também estavam presos nessa repetição. Eu observei um colega que sempre derrubava uma caneta no chão. Ele deixou cair a caneta no mesmo lugar, mas dessa vez ele hesitou antes de se abaixar, como se ele tivesse que se esforçar para reproduzir o movimento que ele deveria fazer. Eu comecei a perceber que todos estavam presos num padrão, que não parecia um padrão natural. A impressão era que o dia inteiro estava tentando se repetir sozinho, mas as pessoas não tinham total controle sobre as suas próprias ações. Quando eu cheguei na minha mesa e liguei o computador, eu tive certeza de que eu já tinha vivido tudo aquilo. Não era só semelhança, era uma repetição exata. Eu sabia até o horário que a tela ia ficar travada por alguns segundos. E ela travou. Eu sabia que o meu supervisor ia passar e bater no encosto da cadeira. E aconteceu. Só que ele errou o tempo da batida, como se ele estivesse atrasado de si mesmo. Eu tentei puxar conversa com ele, mas eu falei uma frase diferente da que eu lembrava ter dito. Ele ficou parado por uns 2 segundos, imóvel, como se estivesse tentando buscar uma resposta em algum lugar. Depois disso, ele sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto e foi andando sem dizer nada. Foi ali que eu senti que alguma coisa estava fora de controle. A tarde se arrastou e eu já estava cansado daquela repetição. A sensação de estar preso em alguma coisa que não obedecia às minhas escolhas começou a me incomodar. Eu decidi que na saída eu não ia pegar o mesmo ônibus. Eu ia mudar o caminho para ver se essa repetição tinha limite. Aí, quando eu saí do prédio, eu vi a mesma rua com as mesmas pessoas. Só que algumas estavam fazendo movimentos mais quebrados, como se estivessem se reiniciando sozinhas. Uma moça deixou cair o mesmo pacote que tinha deixado cair no dia anterior, mas ela precisou tentar 2 vezes, até acertar o jeito que ela lembrava de pegar o pacote de volta. Eu virei na rua da esquerda que eu nunca pegava. Eu sabia que ali eu quebrava completamente o padrão. Quando eu dei uns 10 passos, a sensação que eu tive não foi de medo, mas de que o ar ao meu redor ficou mais preso, como se eu estivesse andando dentro de um corredor invisível. Eu continuei mesmo assim. Eu só queria sair daquele ciclo. Eu cheguei até metade da rua e foi aí que tudo apagou. Eu não desmaiei. Eu não caí no chão. Só que a rua sumiu como se alguém tivesse desligado uma lâmpada. Eu fui engolido por um escuro que não parecia noite. Parecia uma total ausência de espaço. Não deu para sentir vento, temperatura, nada. Era como se eu tivesse sido desligado junto com o dia.
Quando a claridade voltou, eu estava na minha cama. O despertador tocava às 6h20 da manhã. A toalha estava dobrada do mesmo jeito dentro do armário. A camisa azul estava separada em cima da cadeira. E o café velho, na garrafa, tinha o mesmo gosto. Eu tentei agir diferente só para ver o que acontecia. Eu peguei outra camisa e no instante em que eu vesti, o tecido pareceu estranho, como se não fosse meu. A cor não combinava com o resto da cena. Era como se uma peça que não pertencia àquele dia estivesse ali. Eu deixei essa camisa de lado e coloquei a camisa azul. E aí aquela sensação de estranheza simplesmente desapareceu. Quando eu saí na rua, o vizinho com o cachorro passou de novo, no mesmo ponto, com o mesmo atraso no movimento, como se ele estivesse repetindo uma gravação. Eu parei, olhei para ele e não avancei. Eu fiquei só observando. Depois de uns 5 segundos, ele virou o rosto para mim, devagar, mas sem nenhuma expressão. Era como se ele estivesse reagindo fora do tempo. Eu tentei mudar de novo. Ao invés de pegar o ônibus, eu fui andando para o trabalho, mas quando virei a esquina, eu estava novamente na porta do ponto do ônibus. Não importa o quanto eu tentasse desviar, eu sempre voltava para o mesmo lugar. Era como se o dia tivesse um trajeto obrigatório. Luciano, eu vivi aquele mesmo dia por 3 vezes seguidas. Em cada uma delas, as pessoas ao meu redor ficavam mais estranhas, como se já estivessem desgastadas por aquela repetição. Algumas erravam movimentos simples. Outras pareciam desconectadas, como se tudo o que não fizesse parte do roteiro ficasse sem resposta. Na 4ª vez em que o despertador tocou, eu decidi que eu ia romper com tudo de vez. Eu saí de casa, andei rápido e ignorei qualquer caminho conhecido. Eu fui direto para uma rua que quase ninguém usa. Eu sabia que eu estava indo contra o fluxo do dia, e era essa a minha intenção. Quando eu cheguei num ponto mais isolado, tudo começou a tremer. Não como um terremoto, mas como se fosse uma imagem ruim. As luzes da casa piscavam. O chão parecia perder profundidade, como se estivesse se apagando embaixo dos meus pés. Eu continuei andando porque naquela altura eu já sabia que se eu obedecesse à repetição, eu ficaria preso ali para sempre. No momento em que eu dei o passo seguinte, tudo apagou de novo. A sensação de vazio voltou daquela forma que engole tudo ao redor. Mas dessa vez, quando a claridade voltou, eu não estava na minha cama. Eu estava na rua perto do ponto de um ônibus, mas o relógio marcava um horário completamente diferente. O vizinho com o cachorro não estava lá. A senhora da bolsa passou sem repetir gesto nenhum. Era um dia normal. Luciano, depois disso, nunca mais aconteceu nada de estranho. Mas até hoje eu observo cada pequeno erro, cada repetição estranha, cada pessoa que hesita como se tivesse esquecido o que está fazendo. Eu tenho medo de perceber que eu ainda estou preso naquele ciclo e que eu só voltei para a minha realidade de sempre. Porque no fundo, eu sei que aquele dia não terminou. Talvez ele esteja só esperando eu pisar fora da linha de novo. Assina Maicon de Lima, da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Michael, o seu relato tem todas as características de uma falha na realidade. E que falha na realidade! Eu achei o seu relato muito curioso. Eu nunca tinha lido nada parecido. Esse é um tema que eu gosto muito de assistir nos filmes. Tem um filme chamado Feitiço do Tempo, que é com o Bill Murray. É um filme dos anos 90.
Lembra muito essa sua história. É um dia que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. As mesmas coisas que o personagem passa vão se repetindo cada vez que ele acorda. Eu achei esse tema muito curioso. Eu nunca soube de uma pessoa que tenha passado por ele. Muito obrigado, meu amigo, por ter enviado o seu relato pra gente, tá? Eu gostei muito. Se por acaso isso acontecer de novo com você, não esquece de mandar aqui pra gente não, tá bom? Fica com Deus, meu amigo. Uma ótima noite. Amigos, a nossa terceira e última história de hoje vem da cidade de Querência, no Mato Grosso. Quem viu foi o Oswaldo Vieira, e a história chama-se O Mistério do Milharal. Luciano, eu cresci visitando o sítio da minha família, um lugar simples com muita plantação e silêncio. Eu conheci aquele terreno do começo ao fim. Cada trilha, cada cerca torta, cada pedaço de mato mais alto. Por isso, quando eu percebi um buraco no meio do milharal, eu soube na hora que ele não estava ali na semana anterior. Eu tinha ido caminhar sozinho no final da tarde. O sol já estava descendo por trás das árvores e deixava tudo meio alaranjado. Enquanto eu seguia pelo caminho de terra, eu notei que várias fileiras de milho estavam amassadas, como se alguma coisa tivesse passado por cima sem se preocupar com o resto. Eu pensei que podia ser um animal grande, mas quando eu cheguei perto, eu percebi que não fazia sentido. Estava tudo muito alinhado. Estava tudo muito certinho. O buraco era perfeito. Um círculo tão redondo que parecia desenhado com algum instrumento. A terra estava mais escura no centro, como se tivesse sido mexida há pouco tempo. Nenhuma pegada, nenhuma marca de roda, nada que mostrasse de onde aquilo tinha vindo. Eu me aproximei devagar, tentando entender o que era aquilo. Quando eu cheguei na beira, eu escutei um som estranho vindo lá de baixo. Não era barulho de bicho e nem som de água correndo. Parecia um murmúrio distante, como se tivesse gente conversando. Mas a voz vinha abafada, quase fora de alcance. Eu me abaixei e tentei prestar atenção. Quanto mais eu me concentrava, mais eu sentia que não eram vozes conhecidas, nem em português, nem língua nenhuma que eu já tivesse ouvido. Era só uma mistura de sons que parecia querer formar palavras, mas que não formavam. Eu senti um incômodo muito forte na parte de trás da cabeça, como se alguma coisa estivesse me empurrando para recuar. Eu levantei na hora e dei alguns passos para trás. A plantação balançava levemente, mesmo sem nenhum vento. Era como se o milho ao redor do buraco tivesse vida própria e estivesse tentando respirar. No caminho de volta para casa, eu fiquei com a sensação de que alguma coisa caminhava junto comigo sem fazer barulho. A cada vez que eu olhava para trás, eu não via nada, só o milharal parado. Mesmo assim, a impressão de que eu não estava sozinho foi ficando cada vez mais nítida, como se aquilo tivesse grudado em mim depois que eu ouvi aquelas vozes. Naquela noite, eu acordei 2 vezes. Na primeira, eu ouvi passos no quintal, como se alguém estivesse andando em volta da casa. Minha família dormia lá dentro e ninguém levantou. Eu fiquei deitado prestando atenção e os passos pararam de repente. Na segunda vez, eu acordei com uma claridade diferente no quarto. Não era luz de lanterna e nem de carro. Era uma luz azulada, fraca, que piscava na parede como reflexo de alguma coisa se movendo. Quando eu me sentei na cama, a luz sumiu. No outro dia de manhã, eu fui ao milharal de novo. O buraco continuava igual, mas não tinha mais nenhum som vindo dele. Mesmo assim, eu percebi pequenos estalos no chão, como se tivesse alguma coisa se mexendo lá embaixo. O milho ao redor estava mais murcho, como se tivesse perdido força durante a noite. Parecia que o solo inteiro estava sugando energia de algum lugar que eu não conseguia ver.
Eu resolvi contar para o meu pai, mas ele riu e disse que era coisa de algum animal cavando. Só que nenhum animal faz um círculo daquele tamanho, muito menos daquele jeito. Mesmo assim, eu deixei para lá. Eu vi que não adiantava discutir. Nos dias seguintes, eu comecei a ver uns lampejos que não tinham explicação. Era como se um pedaço do espaço se mexesse rápido demais e deixasse um rastro de claridade. Às vezes acontecia no milharal, às vezes na varanda, às vezes dentro do meu quarto. Eram sempre rápidos, como se alguma coisa estivesse passando entre um lugar e outro, e eu só pegasse um pedacinho de movimento. Certa noite eu me levantei para beber água e eu vi um desses lampejos no corredor. Quando eu olhei, eu vi nitidamente um pedaço do ambiente mudando de cor, como se estivesse passando por trás de uma película transparente. Por menos de um segundo, não era o corredor da minha casa que eu enxergava. Parecia outro lugar, como se fosse um galpão escuro, com umas estruturas que eu não reconheci. Em seguida, a visão desapareceu, como se nunca tivesse acontecido. A partir desse dia, a sensação de presença ficou mais forte. Sempre que eu passava perto do milharal, eu tinha a impressão de que alguma coisa estava me observando de dentro daquele buraco. Eu não via nada, mas eu sentia o peso da atenção que eu recebia. E cada vez que eu me afastava do sítio, essa sensação parecia seguir comigo até a porteira, mas nunca passava dela. Teve uma noite em que a coisa piorou de verdade. Eu acordei com um zumbido baixo, constante, que parecia vir de debaixo da mesa. Quando eu toquei o chão com o pé, o zumbido aumentou como se tivesse reconhecido que eu tinha acordado. Eu dei uns passos até a porta do quarto e o som foi ficando mais fundo, quase formando aquelas vozes que eu tinha ouvido naquele buraco. Quando eu cheguei no corredor, a luz azulada voltou. Dessa vez, ela não sumiu. Ela se espalhou pelas paredes, tremendo, como se estivesse tentando se estabilizar. Eu consegui ver dentro dessa luz uma sombra com um formato humano, mas completamente esticada para os lados, como se estivesse apertada entre duas camadas de espaço. A sombra se mexeu por menos de um segundo, e depois disso, a luz apagou e o zumbido desapareceu. Eu não consegui mais dormir naquela noite. No dia seguinte, eu fui até o milharal para ver se o buraco tinha mudado. Ele estava maior, não muito, mas grande o suficiente para eu perceber que aquilo estava crescendo. A terra ao redor estava tão fofa que parecia que estava respirando. Quando eu me aproximei, eu ouvi um estalo vindo debaixo do solo, como se alguma coisa tivesse batido na estrutura da terra para chamar a minha atenção. Eu dei 2 passos para trás e eu corri de volta para casa. A sensação de que eu seria puxado se chegasse muito perto foi tão forte que eu nem tentei disfarçar o medo que eu estava sentindo. Eu fui embora do sítio 2 dias depois. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu lembro daquela sombra azulada e das vozes abafadas vindo debaixo da terra. Eu nunca mais voltei no milharal, mas eu sei que aquele buraco não foi coisa da natureza. Alguma coisa abriu passagem por ali, e não era parte desse mundo. O problema é que eu sinto que aquilo não ficou só no sítio. Às vezes, mesmo longe, eu acordo de madrugada achando ter escutado aquele zumbido. Ele é rápido, mas reconhecível. É como se alguma coisa tivesse atravessado para cá e ainda estivesse procurando o que deixou para trás. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham todos uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Assina Oswaldo Vieira, de Querência, no Mato Grosso. Oswaldo, meu amigo, muito obrigado por ter enviado a sua história para o canal. Um grande abraço para você também e fica com Deus.
Meus amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente e do fundo do meu coração que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabe, né? Deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Lembrando que se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui do lado, é só você se tornar membro do canal, colaborando com apenas R$ 7,99 ao mês. Esse é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro está logo abaixo do título do vídeo. É só clicar lá e seguir as instruções. Então é isso, meus amigos. Continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui mesmo, amanhã, às 8 da noite. Muito obrigado a todos pela presença. Uma vida longa e próspera a todos vocês. Uma ótima noite e até uma próxima história.